Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tech Show, uma iniciativa que visa trazer até você algumas curiosidades, personalidades e casos da área de tecnologia e te ajudar a entender um pouco mais deste mundo que parece que agora faz parte de tudo, não é mesmo? Então fica por aqui até o final, eu tenho certeza que você vai adorar. Eu sou o Caio, estudante de Publicidade e Propaganda da Universidade São Judas. E hoje estou experimentando ser mediador de uma entrevista com um profissional incrível que disponibilizou um pouco do seu tempo para compartilhar comigo e com vocês um pouco da sua história. Meu nome é Verlaine, eu sou estudante de contabilidade, eu sou formada em economia pela Federal do ABC, trabalho em finanças, na parte de melhorias, então a gente faz tenta fazer, né, algumas automações, melhorar alguns processos em finanças, isso na Schneider Electric, que está muito conectada com tecnologia, acho que muita gente conhece a empresa, também é a empresa mais sustentável do mundo e do Brasil. Sou a Ciro, eu sou da psicologia, né? Sou formado em educação física. Hoje eu dou aula para crianças, né, de futebol. Eu sou o Thiago, eu sou estudante de Relações Internacionais, eu sou formado em TI pela ETEC de Ribeirão Pires, mas atualmente eu trabalho com Comex, é uma área que também demanda muita tecnologia. Ao invés de eu te apresentar, eu vou pedir para que você se apresente um pouquinho assim. Quem é o Bruno? Conta pra gente. Então, a honra é toda minha. Meu nome é Bruno Santos, né? Eu sou professor da São Judas, na área de Engenharia e Ciência da Computação, e também eu dou algumas aulas no semestre passado na Engenharia Elétrica. Então, meu doutorado é na Bioengenharia, meu mestrado também foi na Bioengenharia. Meu mestrado foi baseado na pesquisa em órgãos artificiais. Vocês falam tanto de tecnologia, a gente está caminhando para o futuro para substituir problemas que a gente possa ter relacionado à nossa falta de qualidade de vida ou falta de sorte também, a gente vai poder substituir alguns componentes eletromecânicos. Então, a minha linha de pesquisa foi controle para coração artificial e o meu doutorado é sensores implantáveis. Então, no nosso cotidiano, esses wearables, né, já estão populares. Eu pretendo que no futuro também a gente tenha uma série de sensores dentro do nosso corpo. E qual o objetivo disso? Melhorar a nossa qualidade de vida. Então, conseguir prolongar e conseguir tornar nossos momentos mais prazerosos e com menos dores, né, dentro desse mundo. Então, eu sou estudante, mais do que tudo. Eu tenho uma sobrinha, né, que ela me apresenta da seguinte forma. O meu primo, né, na verdade é minha prima. O meu primo, ele é meio professor e meio estudante, né? Na verdade, eu sou estudante a minha vida toda e eu vou continuar sendo até o final da minha vida. Acho que é isso. Show. Vamos então para a primeira pergunta. Temos algumas perguntas assim para você, Bruno. E uma delas é, poxa, tem tudo a ver com o que o senhor estava falando, né? Que tem essa questão da tecnologia e também junto com essa questão que o senhor dá aula, né, no grupo da São Judas. Pô, achei muito legal isso. E eu gostaria de saber, como surgiu essa vontade de atuar com a educação, né? Olhando em retrospecto, eu sempre quis dar aula. Eu tenho um irmão caçula, né? E aí, recordando, assim, em retrospecto, os momentos mais prazerosos da minha infância, daí eu tentando ensinar ele alguma coisa, eu tentando ensinar aos meus pais algumas coisas, né? Meus pais são de origem bastante humilde. E eu acabei que eu tranquei essas boas lembranças e eu, por muito tempo, neguei dar aula. Eu tive um ensino médio um pouco turbulento, então eu que acabei entrando mais dentro de mim e ficando dentro de mim mesmo. E aí, na graduação, eu comecei a me soltar mais, né? Falo que a graduação me salvou em vários aspectos. Eu comecei a me soltar mais, até que chegou na pós-graduação, onde eu tive orientadores fantásticos. E na pós-graduação eu tive a oportunidade de começar a dar aula.
Você falou que dá aula para crianças, né? O futebol também dá aula para crianças, era coisas associadas à programação. E aí foi nesse momento que eu consegui recuperar essas minhas lembranças de como era bom dar aula. Então, eu gosto de falar que eu sempre quis ser professor, e por muito tempo eu neguei essa vocação, por medo, né, de ser humilhado, por medo de vários aspectos. E aí, quando eu tive coragem, né, de me assumir como professor, foi um momento muito prazeroso da minha vida, e está sendo até hoje. Então, é algo muito... É difícil dar aula. Geralmente, quando eu fico uma semana sem dar aula, eu já volto a todos os temores. Será que eu vou conseguir dar aula? Será que eu não estou sendo muito chato? Será que eu estou conseguindo transmitir o conteúdo? Será que os alunos estão conseguindo pegar os tópicos da aula? Mas aí, quando eu volto de novo a me imergir nesse ambiente, todo esse medo desaparece, o que realmente é muito incrível da aula. Então é isso, né? Eu sempre quis ser professor. Por muito tempo, eu tive medo de assumir isso. A partir do momento que eu assumi, minha vida se tornou muito mais leve e prazerosa. No caso, minha próxima pergunta sou eu. A gente sabe que a tecnologia ela tem sido cada vez mais importante, impactante nas nossas relações, no nosso dia a dia. E assim, pensando na sua experiência, no seu ponto de vista, qual foi a maior inovação tecnológica ou melhor inovação tecnológica até o momento atual? Alguma coisa que impactou assim a sociedade, tem trazido melhorias ou uma grande diferença na vida cotidiana? Isso é uma pergunta muito difícil, né? Várias tecnologias impactam fortemente o nosso mundo. A gente é um produto das tecnologias, né? Tem uma geóloga, se eu não me engano, que perguntaram para ela uma vez, né, qual seria o maior aspecto que está associado à civilização. Então, o que você classificaria como civilização? Através de alguma criação da humanidade. Aí, geralmente, em primeiro momento, a gente pensa coisas associadas a edificações, como as pirâmides, talvez vestimentas, talvez desenhos, né? Talvez recipientes domésticos e tudo mais. Só que ela respondeu não, ela respondeu um fêmur curado. E aí, quando a gente pensa sobre isso, aí começa a vir um monte de coisa na nossa cabeça. Por quê? Um osso partido e curado pode se representar a civilização. Porque até pouco tempo atrás, em termos de civilização, em termos de humanidade, de onde a gente veio, né, como animais e tudo mais, a partir do momento que você é lesionado, você morre, né? Ninguém vai cuidar de você, ninguém vai querer proteger você. Então, a partir do momento que há uma presença de um osso que se partiu e se curou, é porque alguém esteve lá para poder dar o seu tempo, se dedicar a ponto de você conseguir se curar. Então, ela apontou isso como um ponto de civilização. Já a tecnologia são tantas coisas que impactam. Então, a nossa vida hoje a gente está falando por EAD, né? A gente está falando à distância. Há pouquíssimo tempo atrás, 2 anos, a gente teria marcado isso presencialmente, eu estaria lá, a gente estaria conversando presencialmente. Então, a gente é um produto da tecnologia. Uma coisa que vale a pena ser dita, já que a sua pergunta foi apontada, qual seria a maior, a gente, por ser um produto da tecnologia, a gente não é um... A gente não fica só no efeito positivo. A tecnologia também tem um lado muito negativo. Como a tecnologia está muito presente em nossas vidas, acaba que a gente vai caminhando conforme ela vai guiando. E nem sempre ela guia para o melhor caminho, porque quem cria a tecnologia, às vezes cria com um objetivo filantrópico, mas quem faz chegar nem sempre tem esse objetivo. Então, a gente tem um discernimento na academia que é pesquisa, é aquilo que eu faço com o objetivo de ter alguma coisa positiva. Tecnologia é quando alguém pega isso e coloca no cotidiano das pessoas. Esse cotidiano nem sempre é positivo. E aí, agora indo para a sua pergunta, respondendo finalmente, né? Eu acho que agora que a gente está caminhando para o ápice, que são as IAs. Então, as inteligências artificiais, elas representam um grande marco. Eu acredito que vai ter o antes e o depois das IAs, das inteligências artificiais, e elas residem basicamente em nossa negligência constante do lado psicológico. Então, a gente passou anos e anos e anos
negligenciando, substituindo isso com outras coisas que são impostas pela tecnologia até então, tecnologia de compra e tudo mais. E aí acabou que, nesse momento atual, as IAs, elas nadam de braçadas nessa negligência que a gente teve. Então, por exemplo, as IAs, elas sabem hoje o que você quer consumir. Então, ela usa, entre aspas, fraquezas, né, na sua evolução social, para te empurrar coisas. Então, elas podem controlar o que você vai assistir. Ou ela pode controlar os seus sentimentos, dependendo do que ela pode te empurrar no seu feed de rede social. Ela pode controlar uma série de aspectos. E, então, veja que a tecnologia ela pode estar levando a gente para o nosso própria extinção. Mas isso tem a ver também com o fato de ter negligenciado nossos aspectos psicológicos. Então, a tecnologia, aí responder, ela sempre deveria ser um acessório. Então, um acessório para aumentar a qualidade de vida. Então, o celular, ele aumenta a qualidade de vida. O cálculo, a comunicação, a fotografia, a bioengenharia, né, a minha área de dedicação. E quando eles estiverem como acessórios, eles estão sendo úteis e eles são grandes invenções. A partir do momento que eles tentam empurrar a gente para algum lado, eles já ficam para o lado negro da tecnologia, como é o que está acontecendo, infelizmente, com as IAs. Bruno, seguindo isso tudo que você já contou pra gente, minha pergunta vai ser uma pergunta, porém vai valer por duas. Que conselho você daria para quem está começando agora a atuar ou estudar na área de tecnologia e tem as suas inseguranças e medos? Essa é uma. A segunda, o que você falaria para essa pessoa não fazer para não destruir o mundo? Porque eu fiquei com um pouco de medo agora de ser trocado por um robô. Acho que é o medo que todos sentimos, né? Talvez uma dica seria pare o Musk, né? Mas é uma brincadeira. Então vamos lá. Primeiro aspecto, né? Como o que é necessário para essa pessoa. Se for mexer com tecnologia, acredito que seja a empatia. Até então, até pouco tempo atrás, a gente tinha que ter um grande raciocínio lógico. Esse seria o ponto de partida. Para a gente poder pegar esse cérebro, essa máquina ultra mega poderosa que a gente tem, por anos e anos de evolução, e conseguir raciocinar, né, uma solução de um problema e implementar ele dentro de um algoritmo, né, dentro de um computador. E o computador tem um processamento muito mais limitado que o cérebro. Então, até então, a maior qualidade de uma pessoa associar tecnologia na área de programação seria ter a capacidade de pegar a inteligência dela e converter para algo que é muito menos poderoso. O mundo evoluiu, a gente está caminhando para as IAs, e cada vez mais a programação vai ser abstrata. Então, ela vai se aproximar do que seria o nosso pensamento natural. Então, as barreiras, como linguagem de programação, como sintaxe, elas vão ser uma a uma derrubadas. Aí você vai poder conversar diretamente com a máquina e assim reprogramar ela da forma que você achar melhor. Mas tem um problema, né? O problema é que nossos direcionamentos acabam impactando fortemente. Então, até então, o programador ele podia ter um enviesamento, um viés. Ele podia ter aqueles, sei lá, 0,0001% de uma atitude tóxica, né? Esse 0,001% não seria impactado, não impactaria as pessoas do trabalho dele, nem as pessoas que teriam atingidas pelo produto dele. Mas uma coisa que as IAs fazem, né, as inteligências artificiais, elas catalisam isso. Então, esse 0,001% se torna 50, 70, 80, 90. Isso já é uma atitude muito perigosa em termos de sociedade. Então, a todo momento, a gente tem notícias em manchetes, como IAs misóginas, IAs racistas, IAs preconceituosas em geral. E aí você pode falar, a tecnologia ela é preconceituosa? Não é. É a pessoa que criou, a pessoa que lidou com aqueles dados. E acaba que tem atitude, né, que a gente vai levando, né? Acho que todo brasileiro já deve ter percebido isso,
a gente vai normalizando coisas que não deveriam ser normais. Então, era muito comum, conversando com pessoas mais idosas, né, que o Brasil não era um país racista, né? Acho que a gente está tendo uma prova cabal que é um dos mais, né, os países mais próximos do fascismo que eu já vi, já li. Inclusive, ainda bem que essas IAs não têm título de eleitor, né? E não moram no Brasil. Porque se tivessem, se morassem no Brasil, A gente sabe que muitos desses bots aí ganharam a eleição. Aí eu vou chegar lá. Então, por exemplo, tem uma IA, a IA que foi treinada pela Amazon, que ela deveria selecionar funcionários. E acabava que ela selecionava funcionários masculinos. Aí você pode falar, mas por quê? Por que ela está tendo essa atitude misógina de só selecionar funcionários masculinos? Aí você vai ver os dados que alimentavam essa IA, eram dados masculinos, em grande maioria. As pessoas contratavam mais homens. Ou se não, também teve nos Estados Unidos uma tentativa, acho que alguém falou que é de direita, né? Uma tentativa de ter uma dosimetria de pena via IA. E o que acontecia? Você olhava assim a dosimetria, se a pessoa fosse branca, era muito leve. Se a pessoa fosse negra, era o máximo da dosimetria. Aí você pode falar, por que essa IA ela é Se ela se racista? Aí baseia em você vai dados pegar os dados, históricos, exato, ela vai pegar os dados daquele tribunal e aqueles dados são racistas. Então são anos e anos e anos e anos de uma cultura racista que ninguém notou ali, né? Ou todo mundo passou o pano, e a IA catalisou. Ela tem essa característica, ela catalisa as coisas. Ela deixa evidente. Então, voltando, né? A maior qualidade é a empatia. Então, se você tem 0,0001% de uma atitude tóxica, isso aí vai ser amplificado nas IAs. Então, elimine isso, né? Tire, vire zero. Zero multiplicado por 1 milhão é zero. Então, tenha empatia para as pessoas, e se coloque no lugar dos outros, e assim você vai treinar IAs, você vai ter a capacidade de, entre aspas, ensinar, né, as IAs características mais saudáveis para a sociedade em geral. E aí, indo para o outro lado, né, o que a pessoa não pode ser, né? Um conselho é isso, a pessoa não pode ser fechada. Se você vai lidar com tecnologia, você vai lidar com uma ferramenta de alto impacto. A tecnologia vai impacta fortemente a sociedade. Mais do que armas, né? Ela tem a capacidade de destruir uma civilização, destruir uma sociedade. Até pouco tempo atrás, a ONU declarou que está numa situação muito próxima da crítica em relação ao meio ambiente. Aí você vai fazer um panorama geral. Então, por exemplo, a empresa mais poluidora do mundo, acho que foi a Elaine, né, falou que a Schneider é uma das empresas mais sustentáveis, mas as empresas mais poluidoras do mundo é a Amazon. Então, você tem lá o Bezos tem dinheiro pra caramba. Então, como é que a pessoa pode ter dinheiro, tanto dinheiro nesse mundo? Então, ele tem atitudes que não são atitudes saudáveis em termos sociais, né? Porque para o cara ter tanto dinheiro assim, ele está escravizando pessoas ou chegando próximo disso. Não é uma relação causal, assim, não tem como uma pessoa, o nosso mundo ser tão pobre e uma pessoa ter tanto dinheiro. Então, de alguma forma, está tirando dinheiro dessas pessoas que são pobres. Beleza, então a Amazon é a empresa mais poluidoras do mundo. E aí esse Bezos, ele cria um foguete para ir para a Lua, ligado? Para ir para Marte. O que parece isso para mim? Parece que ele destruiu, né? Tá próximo de a destruir nosso Terra e vai planeta. destruir Aí quando chegar Marte. numa situação, quando chegar numa situação crítica, ele vai lá e viaja para Marte, fala: agora é com vocês e tchau. Então é isso, né? Então, se você vai lidar com tecnologia, tome muito cuidado. Tudo que você vai mexer vai ter alto impacto. E se a empresa, se o chefão lá, o The Boss, quer guiar para áreas que são pouco saudáveis, né, você tem o poder de falar não. Exerça o poder de falar não, né? A tecnologia tem essa vantagem, né? Quem trabalha com tecnologia é altamente qualificado. Então você pode escolher o que você quer fazer. Se você escolheu levar as pessoas à beira da extinção, você escolheu. Você deu o seu cérebro, né? Deu o seu hora de trabalho e você contribuiu para a extinção da humanidade. Então, quem trabalha com tecnologia pode escolher. Então, a minha dica é não escolha esse lado, escolha o lado pró-civilização, pró-humanidade.
respeite o ambiente, respeite as pessoas e os animais. Vou fazer uma próxima pergunta para ti. A gente escutou um pouquinho da sua trajetória profissional e aí surgiu, né, essa curiosidade de saber qual foi o maior desafio que você teve ao longo da sua trajetória profissional. Se você quiser estender também para a acadêmica, fica à vontade. Acho que, olhando assim, em retrospecto novamente, né, foi entrar na faculdade, acho que foi o meu maior desafio. Eu sou de uma família humilde e a minha última chance era o Enem. Eu fiz o Enem, entrei na Federal, estudei no Instituto Federal de São Paulo, e ali foi tudo ou nada. Então, se eu não tivesse passado no Enem, né, minha situação seria muito mais delicada. Veja, eu teria, né, a mesma capacidade intelectual que eu tenho hoje, acho que isso não mudou muito, mas é questão de oportunidade. Então, isso me dá uma flag, né, deixa muito claro sempre, em todo momento na minha vida, o quanto que faltar oportunidades acaba que caminha a sua vida para um momento totalmente distinto. Então, a entrar no Instituto Federal, além de estar numa faculdade, isso permitir que eu tivesse um currículo para poder ter emprego, para poder viver, né, dentro da sociedade capitalista, me apresentou uma série de pessoas. Então, meus orientadores da graduação e do mestrado, eu conheci lá dentro. E são as pessoas mais fantásticas que eu já conheci na minha vida. E eles me salvaram em vários aspectos. Então, acho que o muito mais desafiador foi esse do Enem, e deu tudo certo, entrei na Federal. E a partir daí acho que deu tudo certo. Mas, aí indo para o futuro, né? A gente está num momento bem desafiador. A academia, no geral, está um momento bem desafiador. Há, há um desmonte muito grande da ciência, né? Então, você fazer ciência, sei lá, você for olhar os livros de ficção, né? Sei lá, de ficção, havia sempre um temor do cientista, assim, um cientista maluco, o cara que quer dominar o mundo, então havia um temor. Aí, depois de algum tempo, houve uma certa admiração. Aí, depois de algum tempo, houve uma certa indiferença. Hoje já não é nem um temor, é um ódio, assim mesmo, né? Porque desmontar a ciência, como está sendo desmontado no Brasil, é um ódio. E eu que vivo lá dentro, né? Eu que trabalho com isso, dá muita pena. Porque uma coisa que a gente tem em excelência, né? A gente tem muito, são pessoas capacitadas. Em todo lugar, toda área que você trabalha, você encontra com pessoas muito boas, pessoas fantásticas. Na ciência, são pessoas fantásticas. Então, é difícil você ter isso, né? Ter essa pessoa fantástica lá. E a gente tem muito. E aí, por obra, e aí não é do acaso, né? Como eu falei na resposta anterior, a gente acaba que está desperdiçando isso. Então, quando eu cresci, eu li muito sobre gerações perdidas, né? A minha geração, essa é a geração de ouro, né? Acabou que ela vai se tornar uma geração perdida. E a gente não pode deixar, né, isso acontecer. Porque se a geração acabar, o país acaba. Então é um momento bem desafiador. A gente ouve falar sobre diversas linguagens de programação. E agora também sobre tecnologias em alta, como, me corrija se eu falar errado, porque eu não falo inglês, no code e low code. É isso? Sim. Isso mesmo. Então, assim, eu gostaria de saber, eu gostaria que você falasse pra gente um pouco sobre qual tecnologia de desenvolvimento ou linguagem de programação você tem mais familiaridade. Isto isso se deu por conta de alguma escolha sua ou uma necessidade? Perfeito. Acho que a linguagem está crescendo muito, né? Que tem muitos fãs, né? E vai crescer muito mais no futuro, é o Python, né? Todo mundo já escutava falar sobre o Python. Então, o Python é uma linguagem que possibilita ela possibilita muita facilidade de aprendizagem e ela é muito aplicável em vários casos. Então, o Python, uma linguagem que eu indico, né? Mas no meu caso, da minha graduação, eu aprendi C++, que é uma linguagem para sistemas embarcados. A minha formação foi baseada em sistemas embarcados. Então, eu não lido, né, profissionalmente
com programação voltada a interfaces gráficas, ou sites, ou sistemas de redes. Eu sou aquele tipo de profissional que atua no sentido de sistemas que são portáteis. Então, um exemplo disso, né, são celulares. O celular é um sistema portátil. Então, ele é construído de uma maneira diferente da do computador, porque o computador ele tem muito mais poder. Os celulares estão caminhando para ter um poder muito grande também, eles estão mini computadores. Até então, eles são sistemas embarcados. Então, para quem vai trabalhar com sistemas embarcados, que é o meu caso, né, a gente tem muita restrição de recursos. A gente tem pouquíssima memória, a gente tem pouquíssimo poder de processamento, a gente tem pouquíssimo energia fornecida. Geralmente, se o sistema é embarcado, ele tem uma bateria. Então, você não tem muita energia disponível. E aí, quando você tem recurso muito limitado, você precisa de uma programação de baixo nível. Então, alto nível é aquela programação que você escreve de maneira mais solta, mais abstrata, e aí tem várias interfaces que vão corrigir a sua programação até chegar no nível de máquina. Já a linguagem mais baixa é aquela mais próxima do nível de máquina. Então, você tem pouquíssimo espaço para errar. Então, é sintaxe, tem que tomar muito cuidado com a sintaxe, com o método, com a função que está usando, para poder economizar recursos. Então, no meu caso, eu uso muito C++, Python é muito utilizado, é muito famoso para várias aplicações, por enquanto ainda não é para sistemas embarcados, e Java, né? Java é super bom também estudar. Então, eu indico essas 3 linguagens. Bruno, você citou, né, nessa pandemia, né, que a gente teve o EAD como um recurso aí facilitador para as pessoas se comunicar. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos de forma remota, né, cada um na sua residência, e, né, essa pandemia meio que fez todo mundo ficar em casa durante muito tempo, né, a gente ainda está retomando as nossas atividades assim, né, já com um pensamento muito mais afastado daquele inicial de, meu Deus, né, de o que está acontecendo. A gente já tem aí uma noção, né, e a gente basicamente vê um fim, uma luz no fim do túnel, né? E eu queria saber se a gente teve, né, por conta dessa pandemia, um recorde, né, no desenvolvimento das vacinas, né? Elas, em menos de um ano, já estavam, além de testadas, já imunizando uma parte né, da população, né? E agora a gente já está quase aí finalizando 100% do ciclo de vacinação aqui no Brasil, por exemplo, né? E eu queria saber se a tecnologia contribuiu para isso, né? Porque a gente já teve outras pandemias, né? Uma no século XX, essa é a pandemia do século XXI, e se foi muito importante a tecnologia para esse recorde e a gente está hoje imunizado para ter um futuro ainda melhor. Acho que só assim, já complementando a pergunta para quando o professor for responder, também o que você considera que foi essencial nessa rapidez assim, do desenvolvimento e já imunização do pessoal? Qual foi o ponto, qual foi ali a parte essencial de tudo isso, tecnologicamente falando, na sua opinião? Perfeito. Eu acho que o que mais contribuiu foi o método científico. Então, a gente está há anos e anos nessa evolução científica. Então, já havia uma série de técnicas, né, para a criação de vacinas, uma série de técnicas publicadas, uma série de técnicas testadas e bem-sucedidas numa série de outras doenças. Então, a evolução científica, né, que a gente chama de método científico, possibilitou isso. E nesse momento atual, surgiram novas tecnologias. Por exemplo, o caso do RNA, vacinas que têm RNA, né, são um novo tipo de tecnologia que pode futuramente ser uma nova base para outras vacinas. Por exemplo, uma doença que a gente caminha há muito tempo, né, e não chega a solução até então, era a AIDS, né, por exemplo. E aí o RNA pode ser um dos caminhos para isso. Eu gosto de fazer um paralelo que é o seguinte: todo mundo aí que viveu a pandemia sabe como é que foi, né? Imagina se fosse 10 anos atrás. Então, tava todo mundo com o celular
da Nokia, né, com o jogo da cobrinha, e, sei lá, bate-papo do UOL de madrugada, com internet escada. Então, imagina como seria viver nesse mundo de 10 anos atrás, durante 2 anos. Ao mesmo tempo, a gente não está num mundo em que eu posso pegar meu óculos aqui de realidade aumentada, né, realidade virtual, colocar ele aqui e navegar, ir para o trabalho, ir para os bares, né, conversar com os amigos, ir para a universidade e tudo mais. Então, a gente está no meio termo, né? E isso também valeu para as vacinas. Então, evoluiu muita coisa já tinha sido um processo natural de evolução, mas tinha muita coisa que dá para melhorar, e nesse meio tempo apareceu o RNA. Ah, uma coisa que contribuiu bastante, né, para a situação positiva em termos de vacina são duas coisas. Primeiro, o vírus, né, ele colaborou, porque ele é um vírus que ele é muito suscetível a ataque de vacina. Por exemplo, se fosse outro vírus, como é o caso do HIV, por exemplo, a gente não teria vacina, né, até hoje. Então, o próprio vírus, ele é um vírus que não é muito eficiente escapar da imunização via vacina. Isso foi um lado que foi muito positivo. E aí, olhando atrás, né, a gente vê que, caramba, era um vírus que a taxa de mortalidade dele é baixíssima, ele é um vírus que não escapa de vacina, né? Até agora nenhuma vacina foi inútil contra o SARS-CoV-2, né? 19. Então era um vírus que tinha tudo para te lidar muito bem. Só que a gente tem recorde de morte no Brasil. Acho que até então estava 600 mil mortes. Então a gente olha para trás e vê que muitas dessas mortes eram evitáveis. Então, a gente está caminhando, né, que o meu colega falou, para tomara, né, para um lado mais positivo, mas tomara que isso também sirva de lição. A gente deu sorte, porque é um vírus que parece que não é o vírus do apocalipse, mas a nossa situação governamental não colaborou. A gente poderia ter muito mais de eficiência contra ele em termos de morte, né? A gente poderia estar numa situação muito melhor de morte. E a gente vive num país que a população gosta de se vacinar. Isso é muito positivo, isso facilitou muito a vida contra o vírus, né? Tem vários países do mundo que tem uma população que é anti-vacina. E outra coisa que talvez não faça com que a gente tenha um horizonte tão luminoso, tão próximo, é que é muito desigual. Então, por exemplo, tem muita vacina nos Estados Unidos, tem muita vacina na Europa, tem muita vacina no Brasil, porque o Brasil tem institutos de referência, né, como o Instituto Butantan e a Fiocruz, e a África, e o leste da Europa. Esse vírus é global, ele estava na China, e, sei lá, uma semana depois estava no Brasil, né, estava em outros países. Então, enquanto tiver algum país que não está vacinado, ele vai voltar, e ele tem capacidade de se mutar e tudo mais. Então, de novo, né, mais uma vez, tomara que em algum momento a gente aprenda, é a nossa chance, né, a gente não vai conseguir escapar disso se não fizer dessa forma, é de se unir globalmente, né, Estados Unidos não está conseguindo vacinar a população. Tem um monte de vacina lá vencendo, por que eles não doam para os outros países? E aí, dessa forma, você conseguia tornar as coisas mais igualitárias, e aí, dessa forma, até se você for pragmático, né, só pensar em você mesmo, se você colaborar para que outros países se vacinem, o seu próprio país está seguro. Então, tem isso. E, por enquanto, a gente não está, né? A gente ainda está numa situação que alguns países têm muitas vacinas, né? E alguns outros países têm muitas nada, tem nenhuma. Tá vivendo em lockdown. Então, a gente tem que, para a gente poder sair desse buraco, essa caverna que a gente está, né? A gente precisa que esses países também recebam vacina. E também precisa educar constantemente para que as pessoas aceitem a vacina, porque ela é a maior ferramenta que a gente tem para sobreviver. Então, professor, a minha próxima pergunta, ela ainda é no contexto de pandemia. A gente sabe que durante a pandemia houveram altíssimas taxas de desemprego no Brasil. E de acordo com o censo do IBGE, no primeiro trimestre de 2021, o Brasil atingiu uma taxa de 14,1% de desempregados no Brasil. Aí eu queria saber, assim, na sua visão, como você acha que a área da tecnologia ela pode contribuir para a criação de novos empregos, a redução
ou uma melhora dessa realidade que nós vivenciamos? Você acha que as pessoas, por exemplo, saíram de seus empregos formais e optaram por informais, trabalhando na internet e assim conseguiram retomar suas vidas? E, assim, você acha que a tecnologia trouxe um novo viés para essas pessoas conseguirem se manter e se sustentar durante esse cenário pandêmico que nós estamos vivendo? Eu acho que, infelizmente, é muito pouco. A tecnologia não foi suficiente para aplacar a taxa de desemprego altíssima, né? A, a tecnologia, ela tem esse viés, né? Ela exige pessoas capacitadas para mexer nela, para poder manusear ela, né? Para poder programar, para poder desenvolver ela, mas ela impacta muito as pessoas que não têm capacitação. E essas pessoas acabam que se tornam reféns, né? Não tem muito para onde correr. Constantemente é dito que a tecnologia vai eliminar uma série de empregos. Infelizmente, eu acho que isso é uma verdade. Não tem muito como fugir disso. Pensando em como as coisas estão sendo desenvolvidas, quem desenvolve tecnologia, né, quem paga, quem investe em tecnologia, ele investe para maximizar o lucro. Então, a tecnologia ela serve, né, como uma pessoa mais barata, né, como um funcionário mais barato. E o funcionário que estava até lá então, ele é demitido. Por exemplo, agora a gente tem um grande investimento para internet em nuvem, né, para cloud, computação em nuvem. E aí é legal, todo mundo fala que é legal e é muito barato e tudo mais, mas no Brasil, uma das áreas que mais contrata pessoas da tecnologia, né, engenheiros, cientistas, é a área de redes. Então, é o profissional que vai lá e arruma o roteador, que faz a topologia da rede, que faz o cabeamento, que faz a manutenção, faz os protocolos, adquire, executa os protocolos. E aí, quando a gente for para a nuvem, todos esses profissionais vão subir, né? Porque só vai ter funcionários, por exemplo, na empresa que fornece essa computação em nuvem, e uma empresa do Brasil, por exemplo, uma farmácia, vai contratar, pagar todo mês aquele serviço em nuvem e não vai ter um funcionário para fazer aquela construção. Então, a tecnologia, ela é uma ferramenta que não tem muito para onde a gente fugir, né? Faz parte do processo de evolução, mas tem que sempre controlar. Tem que sempre que falar, não, a gente está indo para o caminho errado. Então, a tecnologia tem alta capacidade de melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, imagine que as pessoas que foram demitidas, elas podem ter acesso à capacitação, por exemplo, de curso, né, muitos cursos muito bons via internet. Mas aí você vai ver essas pessoas, né, você vai ver onde que elas moram, não tem internet lá, não tem computador. O celular dela tem um plano de dados, e é um pré-pago, né, que ela coloca de vez em quando. Então, a tecnologia está lá, mas essas pessoas não têm acesso. Então, o que falta para poder tornar a tecnologia mais útil, que não, infelizmente não aconteceu, né, é levar a tecnologia para elas, né? Fornecer, né, a tecnologia para as pessoas, para que elas não só sintam desemprego, né? Não só sintam quanto a água está no pescoço. Ao contrário, a tecnologia fornece um bote para que ela sobreviva e daqui a pouco ela possa estar no emprego melhor. E isso falta, isso requer investimento daqueles que demitem, né? E daqueles que governam o país. Nós estamos finalizando praticamente nossa entrevista. Temos a última pergunta agora, da Verlaine. Sim, Ai, uma gente. última pergunta. Já fazemos até Puxando, uma pergunta triste, né? A gente já fica até né? meio. Não, foi uma conversa bem legal, né? Acho que foi bem produtiva. Teremos bastante material aí. E quem acompanha nosso canal vai ver. Professor, provavelmente você também vai ver, vai ter acesso a isso. Bom, então, puxando aí o gancho da questão do desemprego, que o Thiago comentou, e você também pode comentar, professor. Eu peguei uma reportagem, eu tive acesso a uma reportagem da CNN Brasil, recentemente, saiu esses dias, que fala sobre o número de oportunidades, né, na área de tecnologia no Brasil, quanto cresceu.
E aí, quando a gente pega alguns números comparando 2021 com 2020, a gente tem, por exemplo, que o número de vagas no setor de tecnologia cresceu 150% até agosto desse ano, comparado com 2020. E quando a gente olha nas 30 maiores fintechs, né, instituições financeiras tecnológicas, o aumento de vagas foi de 466% no primeiro semestre de 2021 com relação a 2020. Então, oportunidades aparentemente tem, né? O que você acredita que está impedindo que essas pessoas alcancem essas oportunidades ou tenham acesso a essas oportunidades? Porque formando pessoas nós também estamos, né? A gente vê que tem muitas, inclusive acho que, eu não sei quantos alunos tem nos cursos de tecnologia da Ânima, mas eu acredito que os cursos devem ser muito demandados, principalmente nos últimos anos, né? E para você, assim, o que tem sido um contraponto ali, um obstáculo para a gente conseguir preencher essas vagas no Brasil? São vários fatores, né? Talvez um primeiro seria a frase do Carl Sagan, né? Nunca uma sociedade dependeu tanto de tecnologia, hoje ninguém entende absolutamente nada sobre tecnologia. Então, a tecnologia está presente nas nossas vidas, né? Ela faz parte de nossas vidas, mas poucas pessoas efetivamente param para pensar como que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, como que eu posso estar falando e vocês escutando? Como é que essa tela está reproduzindo vocês para mim? Como que a internet funciona e tudo mais. Então, é uma série de perguntas que quem tem efetivamente interesse em trabalhar em tecnologia precisa pelo menos se perguntar. Então, se você não faz nem essas perguntas, né, perguntas tão óbvias, você não consegue entrar na tecnologia porque você é um super usuário. Então, você usa muito bem celular, usa muito bem computador, mas você não pode desenvolver porque você não entende como é feito, né? E você pode fazer faculdade, mas você não vai continuar não entendendo, porque a faculdade ainda é meio superficial, demanda o seu interesse, né, de se aprofundar naquilo. Outro aspecto é a economia brasileira está fascinando, então tem muitas áreas que contratam pessoas correlatas, né? Então, por exemplo, engenharia, né, é uma área que não tem empresa de engenharia no Brasil, né? Então, você tem pouquíssimas, né? Então, acaba que a maioria dos engenheiros se tornam analistas. E aí você vai falar, aí você vai ver aonde que paga bem? Banco. Então, tem muito engenheiro em banco, né? Então, se não, meus colegas da eletrônica, tem muito engenheiro eletrônico trabalhando com ciência dos dados. Então, os próprios engenheiros da computação, eles não são suficientes para atender a demanda. Então, tem a demanda, né? As empresas precisam disso, mas não há investimento. Não há investimento na criança falando, ó, o mundo é tecnológico. Você gosta de usar celular? Que tal você desenvolver celulares? Você gosta de YouTuber? Que tal você desenvolver algoritmos para o YouTuber? Então, falta essa visão, né, de incentivar, né, as crianças a ir para esse lado, e aí elas vão para o ensino médio, vão entrar na graduação. E depois falta a distribuição do mercado. Então, por exemplo, por que banco tem tanto engenheiro? Porque banco paga bem. Eu acho que trabalhar em banco não é tão bom assim, a minha visão por fora. Mas banco paga bem e tudo mais, e você tá, todo estudante de graduação, quando termina, tá contando moeda, né? Acho que a maioria de todo mundo aí, maioria, né? Então você precisa de um emprego. Aí o banco paga tão bem, você vai para o banco. Você vai desenvolver o que você aprendeu? Não. Você vai ter prazer no que você trabalha? Acho difícil. Você vai ser útil, né, efetivamente? Também acho difícil. Você vai ser mais uma engrenagem para um banco, mas é o que paga. Então, falta um rearranjo disso também, né, do nosso mercado, para que as pessoas possam ir no que elas querem efetivamente. Então, eu trabalho com TI, eu gosto de saúde. Saúde que é o lado que eu gosto. Então, vai lá e trabalha com saúde, porque tem um emprego para você lá. Você não tem que ficar trabalhando em banco.
entende? Então, são esses dois aspectos que são os principais. Então, falta de investimento em termos de engajamento, né, para criar, né, uma nova leva de estudantes da tecnologia, e também um rearranjo do mercado, que a gente tenha funcionários em cada área. Cadê aquela musiquinha triste agora? Eu acho que o professor podia dar uma mensagem motivacional para os alunos, para o pessoal que quer entrar nessa área, que quer estudar ou que está estudando. Todo mundo que está aqui agora, nesse momento, né? Outra frase célebre do Carl Sagan, é um privilégio viver nesse momento e nesse espaço com vocês. Então, a gente está nesse momento aqui, né, precioso, né? Tem bilhões, trilhões de planetas, e até onde a gente sabe só isso aqui tem vida, né? Então, é um grande privilégio a gente estar nesse lugar, e a gente está vivo nesse momento. O nosso país, ele sofreu e está sofrendo bastante. A gente tem um desmonte generalizado em vários setores. A gente está numa situação próxima da guerra. Se a gente for analisar vários países que passaram por guerra, o que veio depois é a reconstrução. Então, eu amo esse país, eu amo as pessoas que eu trabalho, converso, eu amo o jeito brasileiro, e agora é o momento que a gente precisa, que o Brasil precisa de nós, né? Destruíram, estão destruindo, mas em algum momento no futuro virá a reconstrução. E sempre que a gente reconstrói, a gente pode fazer as coisas melhores do que era antes. Então, a gente percebeu que o Brasil tinha uma série de problemas que varriam para debaixo do tapete. Então, a gente pode reconstruir ele, né, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, melhor. Então, a gente pode fazer com que, futuramente, né, nossos filhos vivam um país melhor. Se ela tenha o lado positivo, no fevereiro tem carnaval e tudo mais, e a gente vai corrigir todos os problemas que haviam, que estavam embaixo do tapete. E é isso. Então, espero que todo mundo esteja escutando, que faça sentido o que eu falei, né? Que se esforce, né, para que a gente possa reconstruir. Não desista, porque vários países foram destruídos e foram reconstruídos, ficaram melhor. Então, não desista e faça parte da reconstrução. Vamos reconstruir o Brasil para que ele seja um lugar bom, para que nós possamos trabalhar, viver, casar, ter filhos e tudo mais. Bom, então, em nome de todos nós e de quem vai assistir, de quem está assistindo, eu quero agradecer. Foi enriquecedor, foi incrível, assim, de verdade. Muito obrigado. E para você que está assistindo a gente, não perca, porque tá vindo mais novidades, está vindo mais entrevistas. Fiquem ligados, ativem o sininho, segue a gente no Instagram, que vai vir novidade por aí.